pessoas do bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Samira Reinhardt, professora de língua portuguesa. Pessoal, o assunto da aula de hoje é sujeito. Então vamos lá? Vamos começar aqui conceituando o sujeito. O que é sujeito? Sujeito é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida no predicado, ou seja, é o termo da oração a que se declara algo, pode ser qualquer coisa, ok, pessoal? Bom, nesse vídeo nós vamos ver também os principais tipos de sujeito: sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Veremos sujeito oracional, sujeito paciente e oração sem sujeito em outro vídeo, para que esse vídeo aqui não fique muito cansativo, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar pelo sujeito simples. Bom, gente, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Tá, mas espera aí, o que é núcleo? Núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito, é a base do sujeito, é a palavra que tem mais relevância ali dentro do sujeito. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Quando eu falo assim, a garota chegou. A garota chegou. Bom, gente, quando eu falo assim, a garota chegou, eu estou declarando alguma coisa sobre a garota, né? Eu declaro que a garota chegou. Esse verbo aqui, né, que é o meu predicado, está declarando aí alguma coisa sobre a garota, né? Que a garota chegou. Bom, então eu tenho aqui como meu sujeito a garota. Essas duas palavrinhas aqui é o meu sujeito. Porém, o núcleo desse sujeito é somente a palavra garota, porque é a palavra que tem mais importância aí. Portanto, se eu retirar essa palavra, se eu eliminar essa palavra do sujeito, a minha frase perde o sentido, tá? E o artigo definido a, ele é apenas uma palavra secundária aí dentro do sujeito, mas a palavra mais importante aí, nesse caso, é a palavra garota. Portanto, ela é o núcleo. Gente, reparem que eu só tenho essa palavrinha garota como núcleo. Eu só tenho um núcleo aí, que é só a palavra garota. Portanto, eu tenho sujeito simples. Quando eu tenho um núcleo apenas, eu tenho sujeito simples. Ok, pessoal? Bom, vamos ver agora, então, o sujeito composto. Gente, o composto, ele vai ter mais de um núcleo. Mais de um núcleo, ok? Então, eu já sei o que é núcleo, tá? Eu já sei que núcleo é a palavra mais importante. Então, no sujeito simples, eu tive lá apenas um núcleo. Então, no composto, eu vou ter mais de um núcleo. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Quando eu falo assim, ó, a garota e o garoto chegaram. Bom, então aqui eu já tenho, né, uma frase, uma oração aqui completa, né, porque eu tenho aqui esse verbo chegaram, né? Reparem que o verbo agora está no plural. Por quê? Porque eu estou declarando alguma coisa sobre mais de uma coisa ou sobre mais de uma pessoa, e no caso, né, garota e garoto. Então, eu estou falando aqui de garota e garoto. Eu estou falando dessas duas coisas. Eu estou declarando alguma coisa sobre essas duas coisas aí. Bom, então, eu tenho aqui como meu sujeito a garota e o garoto, ok? Então, a garota e o garoto é, nesse caso aí, o sujeito dessa oração. Gente, olha, reparem que aqui agora eu tenho, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, só pra gente não confundir muito. Reparem aqui que eu tenho agora a palavra garota e a palavra garoto como núcleo, tá? Por quê? Porque elas duas, né? Essas duas palavras são as palavras de mais importância aí dentro do sujeito. O artigo definido a conjunção e
E o artigo definido o são palavras secundárias dentro do sujeito. As palavras de mais importância são essas duas aqui, garota e garoto, ok? Portanto, gente, eu tenho aqui, então, essas duas palavras como núcleos. Então, gente, aqui eu tenho mais de uma palavra como núcleo do sujeito. Eu tenho agora duas palavras como núcleo do sujeito. Se eu tenho mais de uma palavra como núcleo do sujeito, então eu tenho sujeito composto. Ok? Sujeito composto. Bom, então agora nós vamos para o sujeito oculto. Gente, o sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito desinencial, tá? Desinencial. E pode ser também chamado de sujeito elíptico. Só um momento, elíptico, tá? Por que ele pode ser chamado assim também? Bom, aí é questão de gramática, né? Em algumas gramáticas nós vamos ver aqui como oculto, outras gramáticas vamos ver como desinencial e outras gramáticas vamos ver como elíptico, ok? Bom, pessoal, é a mesma coisa, tá? Posso chamar aí de qualquer uma dessas coisas. Eu gosto de chamar de sujeito desinencial, vocês vão entender agora por quê. Ó, eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu falo assim, olha, fui ao mercado. Fui ao mercado. Gente, como é que eu vou saber, como é que eu vou identificar esse sujeito aqui? Tá? Como eu vou conseguir identificar meu sujeito e classificar o sujeito dessa oração fui ao mercado? Simplesmente pela desinência do verbo. Ó, a desinência do verbo aí, no caso, né, que é um verbo que está flexionado na primeira pessoa do singular, né? Então, eu consigo identificar aqui o sujeito, que sou eu, né, que é a palavra eu, por essa desinência. Então, por causa disso, eu tenho aqui, nesse caso, um sujeito desinencial, ou oculto, ou elíptico, pode ser também, tá? Eu gosto de chamar de desinencial justamente por isso, porque eu vou identificar o sujeito a partir da desinência do verbo, ok? Então, eu sei que o sujeito sou eu, né? Por causa dessa desinência aí do verbo que está flexionado em primeira pessoa do singular. Eu vou dar um outro exemplo aqui, quando eu digo assim, olha, somos amigos. Somos amigos. Como é que eu identifico aqui o sujeito? Por essa desinência aqui. Eu vou saber, então, que é nós, tá? Então, nós somos amigos. Eu vou identificar aqui o meu sujeito pela desinência. Então, portanto, aqui é um sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico, tá? Porque essa palavrinha nós aí, assim como a palavra eu também, no exemplo anterior, elas estão aqui ocultas na desinência do verbo. Eu posso escrever assim, ó. Posso. Nós somos amigos? Posso escrever assim? Posso sim. Eu posso escrever assim, não tem problema. Mas quando eu quero simplesmente ocultar o sujeito, aí eu vou então retirar aí esse nós e eu vou colocar simplesmente o verbo flexionado lá na pessoa que eu quero. Somos, que está na primeira pessoa do plural, amigos, tá? E aí eu sei que o sujeito eu consigo identificar sim. Dá para identificar? Sim, dá para identificar pela desinência do verbo, ok? Então, sujeito oculto ou sujeito desinencial ou elíptico, aquele que eu consigo identificar pela desinência do verbo. Bom, agora nós vamos para o sujeito indeterminado.
Gente, olha, esse nós temos que tomar um pouquinho de cuidado e também temos que saber alguns outros elementos gramaticais aí. Bom, mas basicamente o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo, tá? Não consigo identificar, não consigo identificar, nem pelo contexto eu consigo identificar o sujeito. Então, aí eu vou ter sujeito indeterminado quando eu não conseguir identificar, nem mesmo pelo contexto, quem fez aquela ação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu digo assim, olha, roubaram minha carteira. Minha carteira. Gente, olha só. Aqui eu consigo identificar quem fez essa ação aqui, ó. Quem fez essa ação aqui, eu consigo identificar? Não, eu não sei quem fez, tá? Eu só sei que roubaram minha carteira, mas eu não sei quem é. Não consigo identificar pelo contexto. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Gente, o sujeito indeterminado, eu vou ter duas situações para identificar. A primeira é dessa forma aqui, quando o verbo tiver em terceira pessoa do plural. Olha, roubaram. Então, esse roubaram indica que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, tá? Então, aí eu tenho essa situação. E eu tenho uma outra situação, é quando o verbo está flexionado em terceira pessoa do singular, mas o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito, né? E no caso, o pronome se, tá? Mas aí também o verbo vai ter que ser um verbo transitivo indireto. Aí eu vou ter que me lembrar disso aí, dessas coisinhas aí, dessas questões aí gramaticais, tá? Bom, então vamos pegar aqui um verbo que seja transitivo indireto, mais o se para vocês entenderem. Olha, quando eu falo assim, olha, precisa-se de vendedores. Precisa-se de vendedores. Gente, aqui eu não consigo identificar também quem fez a ação, não dá para saber, eu não consigo nem pelo contexto. Precisa-se de vendedores. Eu tenho aqui nesse caso, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho aqui nesse caso esse verbinho aqui que está flexionado na terceira pessoa do singular, tá? É um verbo transitivo indireto. E eu tenho também a partícula aqui, o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu tiver esses elementos todos aí, eu também tenho o sujeito indeterminado. Ok, pessoal? Gente, eu falei aqui então de sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito indeterminado. Nós vamos ver depois, em outro vídeo, outros tipos de sujeito aí, tá? O sujeito oracional, o sujeito paciente e também a oração sem sujeito. Bom, então até mais e fiquem bem.